Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja. Então pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, hoje nós vamos falar sobre os teólogos daquela época. E entre os teólogos, nós precisamos diferenciar os que eram da língua latina, ou seja, do latim, e os que eram da língua grega, ou seja, os que falavam grego e estavam localizados mais na região da Grécia. Então nós temos aqui, a partir desta subdivisão, os teólogos do Ocidente e os teólogos do Oriente. Então, de língua latina, teologia latina, nós teríamos, por exemplo, Tertuliano e Cipriano. E da teologia grega, nós temos Clemente de Alexandria e Orígenes. Lembre-se o seguinte, até agora nós estamos falando sobre escritos que vinham dos apóstolos. A partir de agora, nós temos escritos que são de fora deste ambiente de discípulos, de discipulado e de apostolado. Então, nós temos aqui os autores, nós temos aqui os chamados teólogos. Estes teólogos vão se chamar, vão constituir a patrística. O que quer dizer patrística? Patrística de pater, ou seja, os pais agora de uma igreja diferenciada. Então, estes escritos patrísticos, nós podemos dividir, nós podemos localizar se ele foi antes do Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia aconteceu em 324, ou se ele é niceno, logo depois do concílio, que é especificamente grego, ou pós-niceno, que é depois do século V, ou seja, 400 em diante e até o século VIII. E aí nós já temos foco mais vindo dos romanos. O primeiro deles que nós vamos ver se chama Tertuliano. Essa imagem de Tertuliano, esta é o desenho de Tertuliano. Ele viveu entre 155 e 225 e ele era de Cartago, ou Cartago, algumas pessoas dizem Cartago. Ele foi o que nós chamamos de pai da teologia latina, ou seja, ele era um patrístico latino. Ele estuda direito, filosofia, história e ele tinha fluência em grego. Ele foi também bispo de Cartago, portanto, ele tinha a sede dele era lá. Ele rompeu com a Igreja Católica em 207. Olha lá, essa Igreja Católica não é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não apareceu ainda. Essa Igreja Católica é a Igreja Católica primitiva, é a primeira Igreja Católica no sentido de universal. Ele escreveu 30 tratados e esses tratados deles, essa obra de Tertuliano, era contra os pagãos, contra os judeus e as injustiças que o Império Romano praticava contra o cristianismo. Ele falava também contra a heresia gnóstica e ele estabeleceu fundamentos para que depois, mais tarde, Agostinho pudesse discorrer e pudesse trabalhar e fundamentar toda a sua teoria. Este Agostinho de que nós estamos falando é o Agostinho de Hipona, porque existem outros Agostinhos. Este Agostinho é o Agostinho bispo de Hipona. Depois de Tertuliano, nós podemos encontrar Cipriano. Cipriano, ele viveu entre 200 a 258, também de Cartago.
ele tornou-se presbítero em 248 e depois ele foi alçado ao cargo de bispo de Cartago. Ele estudou com Tertuliano, então Tertuliano fez discípulos e um dos discípulos dele foi Cipriano. Cipriano, ele escapa da perseguição que aconteceu em 250 sob Décio, sob o imperador Décio, mas ele não resiste e ele é morto por decapitação diante de Valeriano. Ele explica que para Cipriano, o bispo é o representante de Cristo. Ele é a coluna da igreja e eles são portadores do Espírito Santo. E dizia Cipriano que quem não está de acordo com o bispo não pertence à igreja. O Espírito passa, portanto, de Cristo para os apóstolos e dos apóstolos para os bispos. Ele vai afastar a igreja daquele modelo antigo, esse é um dos responsáveis por afastar a próxima fase da igreja daquela fase de modelo apostólico do primeiro século. Ele defende o episcopado. O bispo é o primeiro, é o mais importante dos companheiros numa igreja e, portanto, ele tem alta dignidade. Então, começa aqui a mudar as ideias em relação à igreja. Logo em seguida, nós vemos Clemente de Alexandria. Vocês vão ouvir muito falar quando se estuda a história da igreja, quando se estuda acerca da igreja, os escritos da igreja, nós ouvimos muito sobre Clemente de Alexandria. Não confundir com outros Clementes que aconteceram, inclusive nós tivemos papas chamados Clementes. Clemente de Alexandria, como o nome está dizendo, ele se fixou, seu ministério se fixou em Alexandria, mas ele não é de Alexandria, ele é grego nascido em Atenas. Ele nasceu em 150 e morreu em 220. Ele foi perseguido sob o imperador Sétimo Severo, e aí ele corre para Antioquia, se refugia para Antioquia e depois ele vai para Jerusalém. Os escritos que nós encontramos hoje dão a Clemente de Alexandria o título de pai da filosofia cristã. Sua teologia, ela era uma mistura de elementos cristãos, platônicos, estoicos e filônicos, de Filon. Então, o que nós temos aqui é uma mistura filosófica de um elemento cristão com os elementos filosóficos gregos, dentre eles Platão e todos os da linha de Filon e dos estoicos. A fé, dizia ele, é suficiente para a salvação. Eu não preciso de mais nada para a salvação. Essa ideia vai mudar mais para frente e muitos já tinham uma ideia diferente de como se obtinha a salvação. Para Clemente, a fé era suficiente para a salvação. E Deus era conhecido através ou por meio do Logos. Quem é o Logos? Para ele, Logos é eterno. E se nós observarmos no livro de João, quando João fala sobre Cristo, ele diz que o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, este Logos que quer dizer conhecimento, estudo, né? É a palavra ou também pode ser aplicado a Cristo. Um outro autor, um outro pai da igreja, da patrística, é Orígenes. Orígenes era de Alexandria, que fica no Egito. Orígenes, então, nasceu em 184, morreu em 256. E ele
importante em Alexandria. O seu pai, o pai de Orígenes, ele foi martirizado sob Sétimo Severo. Então, veja que o pai dele não conseguiu escapar da perseguição de Sétimo Severo e morreu sob Sétimo Severo. Ele torna-se reitor na escola de Alexandria. Depois ele foi ordenado presbítero, trabalhou em Cesareia e ele acaba sendo torturado sob Décio Trajano, morrendo aos 70 anos de idade. Orígenes foi condenado em 543 no Concílio de Constantinopla. Mas espera lá, ele não morreu antes? Morreu, mas durante o Concílio de Constantinopla, em 543, eles voltam às ideias de Orígenes e lá ele é condenado. Isso acontecia, muitas pessoas foram condenadas depois da morte. Inclusive, como nós vamos ver no material que nós já estamos preparando para os amados a respeito da Inquisição, muitos sofreram o processo de Inquisição depois da morte. Então, isso não era uma coisa muito rara de acontecer. Mas por que ele foi condenado? Ele acreditava na pré-existência da alma humana. A alma humana era pré-existente à nossa existência física. Ele acreditava num pecado original. Qual é esse pecado original? É um pecado cometido num estado pré-existente. Antes da existência, nós já éramos pecadores, dizia Orígenes. E a salvação estava para todas as criaturas. Ele também achava que o filho estava subordinado ao Pai e o Espírito Santo estava subordinado ao Filho. Então, a ideia, a doutrina, o dogma da Trindade, sendo eles todos iguais, ainda não estava acontecendo, ainda não havia sido desenvolvida. Tanto é que Orígenes achava que havia uma hierarquia: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um subordinado ao outro. Logo em seguida nós temos Irineu. Irineu é de Esmirna. Ele era um discípulo de Policarpo. Ele foi missionário na Gália. Onde é Gália? Gália é o nome antigo de França, era o território antigo do que hoje é a França. Ele foi perseguido sob o imperador Marco Aurélio e lá na Gália, lá na França, ele foi bispo em Lyon, na data de 178. Ele foi sepultado depois de morrer, né? Ele está sepultado no altar da igreja de São João, que está localizada em Lyon. Ele foi enviado às igrejas da Ásia Menor e à Frígia, portanto ele teve um ministério fora da Gália, lá na Ásia Menor, onde hoje é Turquia, e onde ficavam as igrejas de Paulo, né? Paulo foi para lá e criou igrejas lá. E inclusive as igrejas do Apocalipse, elas estão localizadas nesta Ásia Menor e Frígia, que era uma região ao lado de. O último que nós vamos ver hoje é Hipólito. Hipólito é um dos mais instruídos, um dos mais eminentes, é um dos mais qualificados daquela época. Ele se opôs às doutrinas dos monarquistas em relação ao bispado, né? E ele se separa de Calixto após ser acusado por ele de adorar dois deuses, porque ele estava discutindo a questão de Jesus e de Deus. Então ele era considerado um idólatra porque ele estava sendo acusado de adorar dois deuses por Calixto. Foi o primeiro antipapa, portanto ele se opunha àquela doutrina monarquista em relação aos papas. E ele foi perseguido pelo imperador romano Maximino.
Amados, lembrando antes de nós terminarmos, dá o like, se inscreve no canal, curte para que nós possamos alcançar mais pessoas. Compartilha o link, aciona o sininho. Tudo isso facilita para que você receba as notificações dos novos vídeos que nós estamos publicando e também abre aqui o acesso para outras pessoas. Amém, amados? Bons estudos!